Muito bem, no próximo dia 24 de março é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no Hospital Evangélico do Enéas, o ERB, para falar com o Dr. Luciano Leão, ele que tem uma vasta experiência nesse tratamento de tuberculose e vai falar com a gente, ouvintes da RBC-FM. Dr. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Adir, nosso querido Mr. E, de longa data. Boa tarde, ouvintes da RBC. Com satisfação, nesse momento eu me dirijo a vocês. E, em primeiro lugar, para reforçar a importância de que a gente tenha um mínimo de conhecimento e atenção com relação à tuberculose. Infelizmente, apesar de que a tuberculose como doença já tenha sido descoberta há mais de um século, o agente dela, o causador identificado pelo saudosista Robert Koch na França, final de 1800, até hoje a doença não conseguiu ser controlada. É uma doença infecciosa, contagiosa, ou seja, transmitida de uma pessoa para outra diretamente, sem nenhum intermediário, através das gotículas de saliva que a pessoa elimina durante a conversa, durante a fala. E essas gotículas, então, elas carregam o bacilo de Koch, que é o agente causador da doença, e ele se instala, na grande maioria das vezes, nos pulmões. Apesar que nós podemos ter, teoricamente, a tuberculose atingindo qualquer órgão do nosso corpo. Mas, pois não. Quais são os principais sintomas da tuberculose, Dr. Luciano? A tuberculose ela tem uma evolução, Adir e ouvintes, uma evolução por etapas, por assim dizer. Num primeiro momento em que o bacilo atinge o organismo reage, provoca o que nós chamamos de um granuloma, que é o tipo de uma parede de defesa em volta desse micro-organismo, e essa parede isola o bacilo lá e ele fica durante algum tempo fechadinho. Daí a alguns tempos, que podem ser meses ou anos, quando o indivíduo tem uma queda das suas defesas naturais, quando ele, por um motivo ou outro, que ele está desnutrido, enfim, que ele tem alguma doença também grave que consome as energias, o bacilo que estava isolado, que estava bem fechadinho dentro do pulmão, ele rompe esse lacre, essa moldura, essa carapaça, e cai então dentro do pulmão, e aí começa a se desenvolver. E quais são os principais sintomas da tuberculose? Em primeiro lugar, uma febre não muito alta, com calafrio, e na maioria das vezes essa febre é no final da tarde ou no início da noite, febre diária. Em segundo lugar, os sinais de infecção: mal-estar, dor de cabeça, inapetência, fraqueza, e um sintoma comum também, que é a tosse, que muitas vezes essa tosse ela pode ter ou não sangue. Quando o bacilo vai provocando uma destruição do pulmão, atinge um vaso sanguíneo e esse sangue então se exterioriza através da tosse. É o que nós chamamos tecnicamente de hemoptóicos, são os escarros com sangue. Então esses são os sintomas principais da tuberculose. Além do mais, a tuberculose, a pessoa, quem possui, quem é portador da doença, se ele não se trata, ele transmite também para as pessoas com as quais ele convive, principalmente em casa ou no ambiente ao qual ele está restrito, aos amigos, mas em especial aos familiares. Ele pode transmitir a doença e aquela pessoa então vir a apresentar os sintomas e consequentemente vir a sofrer as consequências da tuberculose. E há algum grupo de risco mais suscetível à doença? Essa pergunta é muito importante. Sim, há. Quais são os grupos principais do risco? Em primeiro lugar, as pessoas desnutridas, as pessoas que estão mal alimentadas, que não têm defesas orgânicas naturais. Em segundo lugar, as pessoas que não foram vacinadas, porque quando nós vacinamos contra a tuberculose, que é injetado no nosso organismo um caldo, por assim dizer, uma solução de bacilos da tuberculose nativos, nós produzimos anticorpos, produzimos as nossas defesas. Então, se nós não somos vacinados, nós corremos o risco de, ao termos contato com alguém com tuberculose, virmos a contrair a doença, porque a vacina ela confere imunidade,
Por isso que ela é administrada à criança ao nascer, com poucos dias de nascida, a criança já toma a vacina contra a tuberculose para ela ficar protegida. Um outro grupo que é muito suscetível à tuberculose, e hoje nós temos isso de uma maneira assim muito clara, Adi e ouvintes, são os pacientes portadores de HIV, os pacientes aidéticos, porque eles também estão com a resistência baixíssima, ou praticamente têm uma resistência. Tanto que os pacientes que são diagnosticados com tuberculose, eles obrigatoriamente já têm que fazer o teste para verificar se não estão com HIV também. Outros pacientes que podem contrair tuberculose são pacientes portadores, por exemplo, de neoplasias malignas, de cânceres, pacientes que sofreram alguma doença recente que levou ele a ficar numa situação de desnutrição muito grave. E esses então são os grupos mais suscetíveis e mais expostos aqui. Certo. E como é feito o tratamento? O tratamento, esse é outro aspecto importante, que eu acho que também, mais uma vez, a sua pergunta ela é muito pertinente, Adi, pelo seguinte: o tratamento, ele é um tratamento mundial, ou seja, é um tratamento preconizado no mundo todo. As pessoas, primeiro, o tratamento ele é gratuito, a pessoa não paga para ser tratada, a medicação é fornecida nos postos de saúde gratuitamente. Segundo lugar, é um tratamento que dura 6 meses. Durante 2 meses ele toma 4 tipos de antibióticos e os outros 4 meses seguintes ele toma 2 tipos de antibióticos. Então, quando o indivíduo se submete corretamente ao tratamento, tomando medicamento todo dia, aos 6 meses, findos esses 6 meses, ele está curado. O que acontece muitas vezes, isso é um fator que a gente tem que chamar a atenção para as pessoas, o que acontece muitas vezes é que as pessoas começam a se tratar, porque em poucos dias o organismo já está estéril, por assim dizer, em relação à infecção. A pessoa melhora, engorda, se alimenta mais, melhora o seu aspecto, a tosse desaparece, a pessoa acha que está curada. E muitas vezes, inadvertidamente, as pessoas abandonam o tratamento. Esse é um problema muito sério, porque se a pessoa não completa os 6 meses tomando antibiótico, ele não está curado. Daí a pouco a pessoa tem que iniciar o tratamento com drogas muito mais caras. Um tratamento de tuberculose hoje, que durante os 6 meses ele não fica nem por R$1.000, se a doença fica resistente, o paciente para de tomar o remédio de primeira linha e aí depois tem que tomar medicamentos mais potentes, aí esse custo vai para R$10, R$20.000, muitas vezes o paciente tem que operar, tirar a parte do pulmão ou até se torna um paciente totalmente incapaz de exercer as suas atividades, as suas funções. Então, a importância da doença, primeiro, diagnosticar, e tanto que as pessoas que têm tosse há mais de 20 dias devem procurar um centro de saúde, um posto de saúde, um hospital, para fazerem uma avaliação, porque as pessoas que têm tosse há mais de 20 dias sempre são elas que estão mais propensas a estarem com tuberculose. Segundo lugar, as pessoas que estiverem perdendo peso, suando, ter uma sudorese, fraqueza diariamente, sentirem inapetentes, sem vontade também, são sinais de alerta para que possa ser feito o diagnóstico. É importante, então, que todos nós temos essa consciência que a tuberculose, infelizmente, ela é muito letal. Hoje nós temos no mundo todo milhões de pessoas atingidas pela tuberculose, principalmente pacientes que têm AIDS também, como eu falei há pouco tempo, ainda há pouco comentei essa questão, e pacientes que não são orientados e que não se comprometem com o tratamento, deixam de se tratar da melhor maneira e acabam então tendo uma resistência da doença e ficam às vezes se tratando a vida toda. E a prevenção é só com a vacina? A vacina, prevenção é vacina e levar uma vida saudável, prática de esportes, alimentação saudável, alimentar bem, não é questão de alimentar muito não, é diferente, alimento rico em frutas, verduras, bastante líquidos, sucos, enfim, que possam trazer para aquele organismo a quantidade ideal e necessária de nutrientes para que a pessoa viva bem. Doutor Luciano Leal, a gente quer agradecer o senhor pela participação aqui na RBC-FM e deixa aí o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais, algo que eu não perguntei, que o senhor quer falar também sobre a doença. Adir, eu que agradeço a oportunidade e a confiança de vocês, da instituição, com relação a esse assunto, mostrando o comprometimento que vocês têm para com um problema de saúde pública tão importante como a tuberculose. E é claro que essa oportunidade a gente não pode perder para esclarecer os ouvintes.
Parabéns a vocês e a todos os ouvintes, meu grande abraço.